Fernando, hoje a gravação do nosso podcast é só com mulheres extraordinárias. Melhor coisa, né? Antes a gente gravou, né, com a Thaís e agora com a Roberta. É isso aí. Roberta, seja bem-vinda, que coisa boa te ter aqui para esse bate-papo. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E a gente também, né? A gente não tinha conversado muito, né? Até o dia da nossa confraria, que daí a gente conversou aquele dia lá, nos conhecemos no Empreender. E eu tô ficando muito velho, cara, porque eu fui apresentado a Roberta pelo meu filho. Viu? E tu reclama do Murilinho? Não, eu reclamo porque... não vou nem falar dele, cara. Vamos deixar assim, entendeu? Viu? Já a voz tá falando. Ô, Roberta, a primeira pergunta, Roberta, que eu quero te fazer é o seguinte: como é que é aturar o meu filho, Murilo? Eu adoro o Murilo. Não, então... já perdeu a graça pra mim. Já encerramos aqui. Acabou o podcast. Se tu vir elogiar o Murilo, já eu me arrependo de ter convidado pro podcast. Já é uma credencial errada. Errada, completamente. Pois é, não, eu sou acusada de defender o Murilo no pessoal lá, a gente tem grupos de amigos, eu sou acusada, então é isso. Tu faz parte do time do Fernando, então. Porque o Fernando também, ele também é defensor. É defensor do Murilinho. Alguém tem que tentar conduzir essa pobre alma. Né? É a minha missão de vida. Tá aí, arrumou uma missão de vida. Roberta, conta pra nós um pouquinho, a gente quer saber um pouquinho da tua vida, assim, como é que tu começou, o que tu faz, como é que é a tua trajetória. Então, eu fazia Direito, mas já no segundo ano do Direito comecei a trabalhar na Ato Produção Cultural, que era a empresa da minha mãe, e acabei gostando muito, né, dessa coisa da produção cultural, e aí a partir dali... a gente brinca que ela já me botou assim no meio de um pinga-fogo, que foi uma feira do livro lá de Pelotas, né? Eu ia para coordenar palco e fazer escolha de programação, enfim. E aí me apaixonei ali pela produção. Aí eu fui levando a faculdade até o final. Demorei acho que uns 2 anos para pegar meu diploma de Direito. Porque não tinha a menor vontade de fazer prova, de seguir na profissão. E aí depois segui trabalhando no escritório, até que em 2014 terminei a faculdade de produção cultural na Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, então resolvi, eu adoro estudar, então eu fui estudar produção cultural depois de ter um pouco mais de 10 anos já de profissão, né, então foi interessante assim também ter essa parte teórica, né, porque a produção cultural a gente vai aprendendo muito no dia a dia, né, naquela época acho que tinha umas 4 ou 6 faculdades de produção cultural no Brasil, então... A gente ia, né, eu ia perguntando para a mãe assim, como é que se faz um projeto? E ela, né, e aí ela ia me passando esses conhecimentos de uma forma muito, muito orgânica, assim, né, no dia a dia mesmo. Então, depois eu fui ter essa parte mais teórica, que eu achei super, super bom, assim, as conexões que eu fiz lá. E depois acabei voltando, né, voltei pro Estado. Aí trabalhei 2 anos no governo do Estado, na Secretaria de Cultura, e aí depois voltei para a iniciativa privada, que tem outra dinâmica, né? Eu acho que depois que a gente se acostuma com a dinâmica da iniciativa privada, é um pouco difícil, assim, a gente reacostumar com o timing, que é muito diferente, né? Da coisa pública, né? Das licitações, as coisas que voltam e a coisa parece que não acontece, assim. O time é outro completamente diferente. É muito diferente. Tem falado muito sobre isso, né? É outro time. E como é que tu tá atuando hoje? Assim, quem quer contratar a Roberta, como é que funciona? Qual é a tua área, assim, mais específica dentro da parte da cultura? Eu trabalho bastante com patrimônio cultural, assim, a maior parte da minha atuação é com patrimônio cultural, mas eu atuo em várias outras áreas também. Então, edição de livros, agora eu tô com um projeto maravilhoso que é do Wimbledon, que é um projeto no Belém Novo, né? Então eles criaram uma biblioteca, é uma instituição que já trabalha há 25 anos com jovens em situação de vulnerabilidade, ali do bairro do Belém Novo, né? E então eles trabalham com esportes no turno, e eles dão turno integral para as crianças, para os 97, 98 jovens atendidos lá, e eles criaram uma biblioteca comunitária, que está sendo, assim, um sucesso absoluto, e a gente conseguiu aprovar um projeto na lei de incentivo para uma programação extensíssima, assim, então é lindo o projeto, né, então, assim, tem muitas coisas, assim, é bem variada a minha atuação, mas, assim, a maior parte das coisas dos projetos são Roberto, a Roberta falou, né, no começo do nosso papo sobre ir fazer faculdade de produção lá no Rio, depois de 10 anos que tu já estava aqui e tal.
E eu sempre uso uma figura de linguagem, Fernando, brinco que todo mundo acha que é percussionista, né, cara? Cara, todo mundo acha que é percussionista. O cara aparece um bongô, um troço, aí o cara já pega. Já sai tocando. Já sai tocando, e daqui a pouquinho o cara já acha que pode fazer Sim. show, né? Produção é mais ou menos parecido, né? Sim, é muito... Todo mundo acha que é produtor, né? É verdade. E aí a gente começa a ver as dificuldades, Isso. né? Porque, assim, volta e meia as pessoas nos procuram, assim, com dificuldade de fazer prestação de contas, com dificuldade de fazer a parte administrativa, que é uma parte... É interessante, assim, porque a gente está num momento também das leis de incentivo que todo mundo acha que tem uma procura gigantesca, Sim. assim, como a gente nunca tinha visto antes, né? É uma demanda muito grande para recursos muito mais escassos Sim. do que eram há algum tempo atrás. Então, me parece, assim, que virou uma coisa quase que uma coisa de licitação, assim, quem entrega mais por menos. Uhum. E aí as pessoas começam a colocar, enxertar coisas nos projetos, e aí depois elas se dão conta, assim, não, mas como é que a gente faz o acompanhamento disso? Como é que eu vou prestar contas? Como é que eu vou ter fotografia de todas as ações? Como é que eu vou ter as notas? E aí aí começa a entrar numa dificuldade, mas acho que é por isso, assim. Tu faz também, ou principalmente, desenvolvimento de projetos culturais, né? A produção de conteúdo de projetos culturais para depois poder captar patrocínios para esses projetos, é isso, né? Isso, eu sou produtora cultural, mas eu também trabalho, assim, com a parte de administração. Então, daqui a pouco uma pessoa já tem um projeto aprovado, eu também posso fazer só a administração, só a prestação de contas. Porque como eu comecei desde o início, assim, do início ao fim dos processos, então eu também trabalho com essa outra parte. Sim, e tu deve enfrentar também esse desafio de projetos aprovados, que quando a pessoa te chama é porque ela não sabe nem como é que ela vai prestar conta daquilo, né? E às vezes não tem capital humano, não tem, assim, ela não previu no projeto uma equipe adequada, então tem todos esses desafios. Acontece muito das pessoas não se darem conta do que elas precisam, sabe? Sim, e também a desinformação do que é um projeto cultural, né, Roberto? Porque, por exemplo, a gente ouve muito essas brigas políticas, discussões políticas, não, porque a Lei Rouanet, porque eu não sei o quê, porque deu dinheiro e tal. E a gente que entende pelo menos um pouco, eu não sou longe de ser um especialista aqui é tu, mas por viver na área e tal, a gente sabe que não é assim, né? Então eu queria que tu explicasse um pouquinho, que eu acho que é bacana eu ia propor isso aí. as pessoas entenderem como é que funciona um projeto de lei de incentivo e que é uma total fake news quando a gente ouve a pessoa dizer, não, porque o governo deu dinheiro, deu 1 milhão, deu 2 milhões, tal artista está vivendo de Lei Rouanet. Perfeito. Né? Explica um pouquinho pra gente isso. Então, as leis de incentivo, a gente trabalha no Brasil basicamente com 3 modelos, né? Com 3 grandes modelos de financiamento à cultura. Um dos modelos é o menorzinho de todos, que é o mecenato, né? E aí os outros grandes que a gente tem são as leis de incentivo à cultura, que são... em que o governo abre mão de um pedacinho da arrecadação que ele tem direito para que produtores culturais e artistas busquem empresas, e essas empresas podem destinar esse pedacinho de recurso, uma partezinha dos impostos que ele pagaria para um projeto cultural. Então, assim, tem todo um processo pelo qual o produtor cultural e o artista vão criar um projeto cultural, enviar para os mecanismos de incentivo, né? Então, no âmbito federal a gente tem a Lei Rouanet e no âmbito estadual a gente tem a LIC, né? O Procultura. E passando por todos esses processos e tendo o projeto aprovado, então o produtor cultural tem a possibilidade, ele tem uma carta branca do governo para ir atrás de empresas que tenham interesse em patrocinar esses projetos. Então esse é a maior parte dos incentivos que a gente tem hoje às atividades culturais vem das leis de incentivo, né? E aí a gente também tem os FAQs, né, os chamados FAQs, os Fundos de Apoio à Cultura, que a gente conhece agora, tem PNAB, né, tem alguns programas nacionais que são baseados em editais, e o artista, o produtor cultural, tendo um projeto aprovado, ele já vai receber aquela verba diretamente do governo, então ele não vai precisar ir atrás. São dois pilares, vamos dizer assim, diferentes, né? Quando eu falo de LIC ou de Lei Rouanet,
o governo não coloca dinheiro diretamente no meu projeto. Ele me eu apresento o projeto, ele me autoriza a ir lá na empresa do Fabinho e dizer, ó, é 4%? 4% na Lei Rouanet, 4% do imposto de renda devida. Até 4% do que tu tem que pagar para o governo, em vez de tu pagar diretamente para o governo, tu vai... escolher uma... Isso, tu vai colocar no meu projeto, eu vou te dar um recibo que eu fiz e tu vai fazer o pagamento do teu imposto, mais esse recibo para fazer. Né? Então, é de uma forma indireta. Os editais aí é de forma direta. Acho que o Paulo Gustavo hoje é um dos maiores que tem, né? A Lei Paulo Gustavo. Tem Aldir Blanc, Paulo Gustavo, tem vários que... Aí eu escrevo o meu projeto, se eu sou aprovado dentro daquele edital, eu recebo uma verba. Mas é muito importante que as pessoas consigam entender dentro de todo esse processo que tudo isso não é definido pelo governo, né, em si, é definido por uma comissão. Pelos governos, né? Porque Estado e federação. São definidos por comissões que não obrigatoriamente são ligadas ao governo de forma direta, né? Nem existe gerência do governo sobre essas comissões. Né? As comissões elas têm autonomia para decisão e tudo que eu recebo, seja via Lei Rouanet ou LIC, ou seja via edital, existe uma prestação de contas depois. Perfeito. E eu sou responsável por aquilo, né? Isso. Se eu não conseguir prestar contas, eu posso, inclusive, ser preso por apropriação indébita de valores, né? Eu acho que é importante que as pessoas isso não é incomum, né? Alguém ser processado por não... Não, infelizmente. Não é. Infelizmente. E eu acho que o teu trabalho ele entra muito nisso, né? Porque tu é a pessoa que faz a gestão tanto do projeto para eu conseguir inscrever, né, na LIC, na Rouanet ou no edital, e também toda essa outra parte que é a prestação de contas, que é muito mais difícil, né, inclusive. Sim, com certeza. Não, e é super importante isso é uma coisa que eu até costumo, principalmente com empresas que não estão muito familiarizadas, né, com esses sistemas, né, de incentivo à cultura, eu sempre falo nisso, né, que a gente tem uma conta que começa e termina zerada, o governo tem acesso a todos os extratos dessas contas bancárias, e no caso da Lei Rouanet, especificamente, ela é uma conta atrelada já ao sistema, ao SALIC, né, então assim, até a gente recebe, assim, se eu não faço a prestação de contas na mesma semana em que eu fiz o gasto, a gente já recebe um aviso pedindo para fazer aquela prestação de contas, né, então assim, a prestação de contas, ela é concomitante aos gastos e cada centavo, assim, literalmente cada centavo, o governo sabe para onde está indo, assim, então a gente está falando dos menores... Inclusive taxas bancárias, né? Inclusive... Que sempre vira uma discussão, né? Sim. E assim, a gente está falando de um incentivo fiscal que não representa nem 1% dos incentivos fiscais, né, que o país gasta. Sim. É uma economia, assim, tem uma estatística da FGV que cada real utilizado pela PNAB, isso foi feito no Rio de Janeiro, né, essa pesquisa. Mas com certeza ela vale para o resto do país, né? Então, cada real gasto em projetos da PNAB, a gente tem mais de R$ 7,50, né, que são injetados na economia. Então, assim, é uma economia, é um ciclo virtuoso, né? A gente está falando de um ciclo virtuoso desses investimentos. Extremamente necessário, né? Sim. Uma indústria que depende, né, muitas vezes desse investimento para conseguir seguir voando e tem nos dado muitos frutos, né? Tá aí o cinema que também é uma outra fake news, né? Que as pessoas... O cinema se alimenta da Lei Rouanet e, na verdade, é proibido, inclusive, pela Lei Rouanet, tu produzir conteúdo para cinema. Ele não se encaixa dentro. Na Lei Rouanet, a gente só pode curtas e médias metragens. Longa-metragem aí já é outra legislação que é da Ancine. Aí da Ancine, né? Do Fundo Setorial. Isso. E como é que vai ficar essa situação da Lei de Incentivo à Cultura estadual, por exemplo, com a mudança do ICMS? Que boa pergunta, Fábio. Não temos resposta. Não temos resposta ainda. Não, assim, isso é uma coisa que eu fico, assim, um pouco... eu li outro dia um projeto de lei que o pessoal do esporte já conseguiu, pelo menos, agilizar, não sei qual é a tramitação do pela lei do de incentivo ao projeto, esporte. para manter a lei de incentivo ao esporte. Tipo assim,
dão um jeito, governos do estado, Sim. depois que a gente não tiver mais ICMS, né? Então, é uma lei que ela atribui aos governos uma forma de encontrar um jeito de manter, mas só para a lei dos esportes. Para a lei federal, para a lei estadual, desculpa, de incentivo à cultura, a gente ainda não tem isso. Então, é uma coisa que é muito interessante, assim, né? De como algumas áreas se articulam bem, né? Eu acredito que, e aí é só uma crença minha, tá? Sem informação nenhuma. Eu acredito que o governo do estado vai criar um fundo setorial aqui também, para isso, né? Então, uma parte do imposto que volta de Brasília para Porto Alegre, né, para o Rio Grande do Sul, ele vai ser destinado para um fundo setorial. Sim. E aí tu vai aprovar dentro daquele fundo setorial e aí a gente vai cair lá na mesma questão da Ancine. Em vez de tu aprovar a LIC e ir na empresa buscar, tu vai pegar direto daquele fundo setorial mediante edital. Porque vai ter que encontrar uma solução, né? E desde que começou a reforma tributária, eu me pergunto sobre isso, né? Cara, como é que isso vai rolar? Tem sido uma inquietação, assim, muito grande, né? Mas, assim, eu fico com pena, assim, porque no setor cultural o que eu sinto, fora o cinema, né? O cinema é super, super articulado, assim, mas o resto do setor cultural eu acho que é tão marcado por disputas políticas que a gente não consegue ter uma articulação, sabe? É que, na verdade, a gente vive num país que a cultura ela é menosprezada, né? Sim. Infelizmente. Ela virou uma bandeira de luta, né? Ela é Isso é muito ruim. É muito ruim para o país, né? Porque a gente tem uma cultura muito rica, né? De artistas, né? De todos os gêneros, todas as vertentes e tal. E até de todas as ideologias, de todas as ideologias. Não precisava ter transformado a cultura... E ela virou bandeira, né? Porque o nosso país é um país hoje polarizado, de discussões e tal. Então, cada um pega uma bandeira e sai puxando para um lado. Só que a cultura, não precisa ser um grande gênio para entender que a cultura ela é o alicerce de uma nação. Uma sociedade. Né? De uma sociedade. Uhum. E é uma pena que num país tão rico culturalmente como o nosso, a cultura seja tratada como segundo escalão, né? É verdade. E eu acho que a gente tem que ficar batalhando, né? De tempos em tempos a gente entra nessa batalha para tentar justificar, né? Para tentar justificar os investimentos. Então, por exemplo, essa coisa da gente ter que mostrar quantos reais voltam para a cultura, né? Isso é uma coisa assim que, a rigor, talvez a gente nem precisasse, né? Em países um pouco mais desenvolvidos que tenham essa mentalidade, né? Um pouco mais clara, assim, da importância da cultura, não tem essa necessidade. É que tem uma coisa assim, talvez seja uma discussão um pouquinho mais filosófica, um pouquinho mais profunda, mas que a sociedade, assim, e também não tem obrigação de entender, mas que a gente tem, eu acho que, a obrigação de falar, é que a sociedade tem dificuldade de entender que tem artistas e tem movimentos culturais que são muito importantes para a base cultural do país e que elas não têm como sobreviver sozinhas, que elas precisam de um incentivo, né? E eu vou dar um exemplo bem prático e nada contra o artista que eu vou citar. Mas eu estava zapeando a semana na TV, nós estamos em junho, estamos gravando em junho aqui e em junho no Nordeste tem os festejos juninos, que são algo incrível, assim, né? E a TVE transmite em cadeia com a TV Cultura. Com a TV Cultura e com a TVE da Bahia e tal, transmite vários... São João lá de Campina Grande, de vários lugares. E o Campina Grande é o maior do mundo, né? E, cara, eu tô zapeando e tá o Alok tocando no São João da Paraíba. Eu achei um absurdo. Nada contra o Alok. Ele tem a história dele, cara, tá tudo lindo e tal. Mas o problema é que quando o Alok tá no palco tocando música eletrônica no São João da Paraíba, eu até brinquei com o Murilo, tá tirando o lugar de um gaiteiro, cara. É isso. É isso. Sabe, tá tirando o lugar de um zabumbeiro ali que podia tá ali, um trio nordestino podia estar ali fazendo isso. Cara, o Alok tem palcos incríveis no mundo inteiro para se apresentar. Só que ali, naquele momento, precisa ser incentivado daí pelas leis federais, pela verba do município e tal. O artista local, ele precisa disso, porque ele precisa, inclusive, Fernando,
dessa grana. Claro, não, Para se manter. E teoricamente a lei de incentivo à cultura, ela nasce justamente para isso. Como toda coisa no país ela é distorcida e causa esses ruídos, entendeu? A gente passou por esse processo no Rio Grande do Sul, né, Fabinho? E tu pode falar melhor do que eu, porque é a tua origem financeira e cultural, né? Que foi um processo de sertanejazização, Sim, né, dos rodeios e das feiras agrícolas do Rio Grande do Sul. Sim. Né? Mas na verdade, de novo, eu nada contra Sim, o artista. O artista não e é nada o contra problema não é o artista. Então, nada a ver, até porque eu gosto de sertanejo. Isso. O problema não é esse. O problema não é... A questão é que é o seguinte, a questão é que tem espaços que precisam ser preservados. É que quando tem uma feira em Alegrete e eu levo uma dupla sertaneja para fazer o show principal daquela feira, recebendo um cachê 20 vezes maior, estratosférico, até para o tamanho do município, eu tô tirando o espaço do cara que toca em Rosário, Quaraí, Livramento, cara. Alegrete, Uruguaiana, que está ali e que seria o grande palco dele e a grande fonte de renda. Né? Então, assim, a gente precisa olhar também para a cultura e eu acho que talvez aí entre um dos pontos fundamentais da discussão de como a gente passar esse ranço que a cultura vem suportando nos últimos anos, que é olhar a cultura como fonte de renda. Isso aí. Né? A cultura ela é fonte de renda. E inclusive no nosso Empreender 40 Mais, no Summit, né, nas 2 edições que aconteceram, a gente colocou música regional. Isso, porque né? a ideia é essa. Gaúcha na abertura e tal, inclusive tocando um repertório super eclético, lá o Samuca do acordeão com o trio dele, tocando música internacional, inclusive mais um grupo regional com acordeão, com violão de 7 cordas e tal, porque eu escrevo no meu livro, no Quando a Bagagem Vira Vantagem, eu escrevo muito sobre isso, sobre a importância e aí vindo mais para o lado do business, do negócio, do empresário, do empreendedor, eu entendo, e é uma percepção pessoal minha, eu entendo que, além de todas as questões técnicas que um empresário precisa ter de conhecer o seu negócio, de buscar conhecimento, cara, a cultura é fundamental. Por quê? Porque a cultura me dá repertório. E eu entendo que alguém que quer ser bem sucedido no seu negócio, não basta conhecer do seu negócio. Precisa ter um repertório cultural e esse repertório cultural... Ontem eu até falava com um amigo meu sobre uma pessoa lá de São Leopoldo, que é um cara que ele já faleceu, e faleceu sem saber que ele me inspirou. Né? E era uma pessoa muito simples, Fernando. Sim. Muito com um estudo muito raso, mas que era um cara envolvido com as questões do tradicionalismo gaúcho e tal, e era um sujeito assim com um estereótipo assim mais sisudo, mais duro, mas aquela vivência dele com a cultura transformava ele numa pessoa muito acessível, muito amorosa, do jeito dele, mas muito gentil e tal, né? E é isso. Então eu entendo que a gente precisa também falar sobre isso para que as pessoas entendam. Cara, vai num show, vai ver uma peça de teatro, vai no cinema, né? Não entra nesse papinho aí que é de workaholic, eu tenho que trabalhar 24 horas por dia. Eu preciso ter família, eu preciso passear com os meus filhos e tal. Sei que pode parecer que quem está nos vendo ser um papo meio filosófico demais, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. A cultura é fundamental na construção da tua capacidade cognitiva, né? Com certeza. E esse é o teu dia a dia. Esse é meu dia a dia, eu tenho uma felicidade, assim, eu tenho um privilégio muito grande de trabalhar com isso, porque cada projeto é um novo mundo, né, que vai se abrindo. A única coisa que a gente teve que abrir uma exceção no nosso Empreender 40 Mais aqui, de trazer alguém com menos de 40 anos. Como assim? Tu não tem 25? Tenho isso, esqueci. Não, mas... Roberta, assim, ó, eu vou trazer um tema que é um pouquinho polêmico, assim, mas eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, porque tu tá mergulhada dentro desse processo, né? Eu tenho
eu tenho várias discussões sobre lei de incentivo dentro das minhas redes sociais, meus grupos de WhatsApp e tal, com pessoas que discordam das leis de incentivo, na sua grande maioria, para não dizer 100%, por pessoas que efetivamente não sabem como a lei de incentivo funciona. Né? Pessoas que acabam consumindo fake news, como o Fabinho falou, e acabam levando isso adiante. Eu sou um grande defensor das leis de incentivo em todos os tipos de lei de incentivo, e aí não estou falando só sobre cultura. Da lei de incentivo do esporte, das leis de incentivos voltadas para o aumento da produção do país e tal, mas lei de incentivo cultura é uma coisa que me toca muito, assim. E só que eu tenho um senão dentro da lei de incentivo, e aí era isso que eu queria te ouvir para ver se o que eu estou falando é um absurdo ou não. O meu grande sonho era que a gente conseguisse, principalmente na lei de incentivo voltada ao show business, tá? E eu não estou nem falando sobre cinema ou audiovisual, porque eu acho que é um pouco mais complexo, mas voltado ao show business. Que a lei de incentivo, ela servisse como, muito mais do que como Hoje tá ruim. Hoje tá ruim. O repertório tá... Mantenedora, não sei se é palavra. Como quem mantém... Mantenedora. Mantenedora. Tem que vir eu, né? Tem que vir eu, com o meu repertório vasto aqui. Muito mais do que uma mantenedora do show business, que ela fosse realmente uma incentivadora. E no seguinte sentido, por exemplo, um artista vai lá, ele busca 7 milhões numa Lei Rouanet, ou 5 milhões, ou 2 milhões, ou 500 mil, o que for. E que ele entregasse de novo à sociedade na mesma medida. Né? Por exemplo, então, se eu busco 7 milhões de reais para conseguir produzir uma turnê minha, que eu entregasse 7 milhões de reais de volta em ingressos, por exemplo. Tá? Que eu pudesse ter lá, eu tenho uma média de ingressos, sei lá, a R$1.000, e aí eu busquei 7 milhões, eu vou entregar esses 7 milhões a ingressos populares a R$50. Não adianta eu vir de 1.000 para 500, porque não é um ingresso popular. Mas eu estou cobrando a metade, mas não é um ingresso popular. O ingresso popular é R$20, é R$30, é tu conseguir realmente levar uma classe que não pode entrar dentro de um teatro. E eu acho que isso seria fundamental para a gente desmistificar um pouco a questão da Lei Rouanet e, ao mesmo tempo, a gente criar um incentivo para uma outra parte, que não é só tu dar trabalho para as pessoas da cultura, mas tu também levar a cultura para o povo. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso e saber se tu acha que isso é viável fazer ou não, e se não é, por que não seria? Assim, a gente tem várias questões aí. Eu acho que a primeira que eu vou trazer é uma questão histórica, assim, se eu não me engano, foi durante o tempo que o Gilberto Gil era ministro. Acho que a gente perdeu uma oportunidade muito interessante de revisar a Lei Rouanet no sentido de criar uma escadinha para começar a reduzir a quantidade de projetos que tem 100% de isenção. E eles havia essa proposta em que eles tinham criado certas contrapartidas, que à medida que o produtor fosse dando mais contrapartidas, ele ia chegando mais perto do 100% de isenção. Mas a ideia era acostumar as empresas que não têm mais, que 100% de isenção vai ser exceção. Sim. Né? Então, eu acho que isso foi uma oportunidade perdida, porque a ideia das leis de incentivo sempre foi que elas, não é uma questão de transição, mas que elas fossem uma parte do incentivo. E elas viraram praticamente todo o incentivo de muitos grupos, de muitas companhias, assim. Que usam como bengala. Exato. E aí, se não consegue captar naquele momento, se não consegue passar num edital, aí acaba o grupo ou deixa de atender as pessoas. Isso não funciona só para a cultura, né? A gente acaba conversando assim com outras entidades do terceiro setor e também assim, porque claro, os recursos vão escasseando, né? Então assim, eu acho que se perdeu essa oportunidade de fazer essa escadinha, né? Que daí eu acho que iria ao encontro disso que tu tá falando, assim, de pensar em mais contrapartidas. Hoje a lei de incentivo, a Lei Rouanet, ela tem um teto em termos assim, não é o teto do valor
unitário do ingresso, mas assim, quando a gente faz um projeto, se vai cobrar ingresso, tem que ter o número de ingressos que serão vendidos, o valor de cada tipo de ingressos e tal, e esses valores totais, eles têm que bater um teto, que agora não me lembro se é 350, mas enfim, então a gente tem que ter um valor máximo de ingressos e o valor de arrecadação não pode ser maior do que o valor solicitado. E, além disso, também tem que ter uma das contrapartidas possíveis é que tu dê uma parte, 5%, 10%, não sei o quê, dos ingressos no valor do Vale Cultura, que, se eu não me engano, é 30, 50 reais, alguma coisa assim, e outra parte também pode dar. Então, por exemplo, o show da Débora Coker sempre tem um momento da bilheteria que a gente vai lá e pega ingresso de graça. E aí, depois daquilo, ou pode fazer uma apresentação só de graça, ou um percentual de cada apresentação. Então, assim, tem várias contrapartidas que a gente tem que dar, né, no projeto, assim. Então, para cobrar ingresso, essas contrapartidas aumentam. Além disso, assim, essa questão do show business, a gente também tem algumas limitações em termos de percentual. Então, por exemplo, se é um show com música cantada, e assim, são aquelas loucuras, né? Porque na lei do Estado, a gente tem tinha mais, tá? Mas assim, ainda tem muita subjetividade na avaliação. Porque como a gente tem uma demanda muito, muito maior do que a capacidade, então a gente sempre teve essa subjetividade e agora tem mais, assim, na avaliação. Então, por exemplo, a gente já teve o projeto do Cleiton e Cledir que não foi aprovado porque eles eram muito famosos. E aí a gente ficava se perguntando, mas assim, o que é muito famoso? Isso há anos atrás. Sim. Não, mas assim, o que é muito famoso? É porque o pessoal para na fila do supermercado, pede autógrafo? O que é... Como é que tu julga? O que é muito famoso? Então, assim, eu também acho que é muito ruim a gente ter tamanha subjetividade, porque a gente fica muito à mercê da pessoa gostar ou não da Roberta, sabe? Sim, a pessoa gosta ou não do Cleiton e Cledir. Na lei federal, a gente não tem essa subjetividade, eles aprovam tudo, né? Basicamente, assim, tudo que esteja dentro dos padrões, né, da legislação é aprovado. E aí a peneira justamente na captação, mas então não tem, e aí tem critérios que são mais rígidos, né? Então, por exemplo, se o repertório tem muitas músicas cantadas, tem X% de músicas cantadas ou mais, ele já passa para o artigo 26 da lei, que dá só 30% de isenção, né? Porque, então, teoricamente, tu teria o ECAD para repor essa... Não, o ECAD, ele é independente, assim, o ECAD... Tá, não, mas por que a música cantada, ela... Porque, em tese, é uma música que tem mais visibilidade. Isso. É a música porque, na verdade, foi assim, foi um negócio que foi bem louco, assim, porque Tá, eles criaram isso... Na verdade, não é para prejudicar a música cantada, é para tu poder aumentar a visibilidade da música instrumental. E assim, tem várias categorias que acabaram caindo para o 26, porque supostamente conseguiriam mais facilmente patrocínio, né? Então... Só que é subjetivo também, né? Mais facilmente... Sim, a criação da legislação, assim, desses critérios foi totalmente subjetivo, né? Então, assim... Uma coisa, eu gosto de uma frase que diz, né, que pau que dá em Chico dá em Francisco também, né? Então, eu defendo as leis científicas, mas também bato nelas. Porque, por exemplo, um dia eu vi um projeto do Circo du Soleil, que eu acho maravilhoso e tal, lindo, já fui no Circo du Soleil, mas, pô, com lei de incentivo à cultura... Um ingresso a 1.000 pila. Isso. Não, daí é brincadeira também. Daí também dá um sopa pro azar pra turma bater, mas né? É justamente isso que eu falo, né? Porque o que acontece? Aí, olhando como um cara de mercado, tá? De mercado de comunicação, que eu tenho aí, hoje, quase 40 anos de mercado. Se eu chego lá no Fabinho com o projeto da tua biblioteca... Isso. Tá? E o projeto da tua biblioteca, ele tem lá, precisa de 50 mil reais. E eu chego com um projeto do Cleiton e Cledir, e o Cleiton e Cledir está pedindo 400 mil, e o Fabinho tem os 400 mil, o Fabinho bota os 400 mil no Cleiton e Cledir e não bota na biblioteca. Sim. Porque é uma questão óbvia. Eu quero que a minha marca apareça. A minha marca vai aparecer muito mais num show do Cleiton Cledir no Araújo Viana do que numa biblioteca lá no Belém Novo. E ainda mais no Circo du Soleil do que muito mais no Circo du Soleil. Então, assim, a gente não pode se regular pelo mercado. Concordo. A gente não pode se regular por quem
deixa que depois, na hora da captação, essa regulação vai acontecer. A regulamentação vai acontecer. Ela não vai acontecer. Exato. Não vai, entendeu? É mais fácil eu patrocinar o Caetano Veloso do que o Tchê Guri. Sim. A não ser que eu não tenha dinheiro para patrocinar o Caetano Veloso. Aí eu vou patrocinar o Tchê Guri em detrimento à biblioteca, e assim por diante, né? Sim. Então, uma das coisas que me incomoda dentro dessa questão da lei de incentivo, embora eu ache ela fundamental, seja um grande defensor, é essa questão. Eu acho que a gente precisava achar um sistema mais justo em termos de distribuição dessa grana. Porque o grande artista, ele sempre vai ter patrocinador. Sim, claro. E eu acho, Fernando, que essa discussão que tu traz, assim, ela é muito fundamental e eu acho que é uma discussão que falta muito, sabe? Falta muito, assim, no meio artístico. Porque eu concordo contigo, assim, acho que no mundo ideal a gente teria uma regulação social também para as empresas. Eu não sei se vocês lembram, mas há muitos anos atrás teve uma história de um livro da Cláudia Leite que passou na Lei Rouanet. E aí foi para a imprensa, né, e todo mundo falou, e já estava com patrocínios meio fechados, e as empresas se retraíram, porque disseram, não quero entrar nesse negócio aí. Não pode desgastar a minha imagem. Então, assim, acho que essa regulação seria interessante, né, se houvesse mais esse olhar clínico, assim, que teve naquele momento. Mas é isso, assim, vai passar um ou outro que isso vai para a imprensa, então, assim, a gente não pode depender disso, né, para que tenha legislações mais justas. Os fundos de apoio à cultura, em princípio, eles haviam sido criados para dar conta desse outro lado, né? Dessas iniciativas que têm menos chance, que são iniciativas menores, né? Menos chance de captar recursos. Então, assim, em princípio, seria esse o papel dos fundos de apoio, PNAB, esse tipo de coisa. Mas não dá conta, né? E eu acho que a gente criou essa dependência tão grande desse tipo, desse modelo, né, de captação e de editais, que a gente está muito refém, né, disso, e a gente não consegue sair dessa discussão. Assim, eu estou em vários grupos de produtores culturais, assim, a discussão não revisaram a minha nota no edital, tem que ter mais dinheiro. Gente, se o governo do estado tivesse que colocar mais dinheiro suficiente para atender metade dos projetos, ele ia ter que, sei lá, fazer 5 vezes mais. Sim. Né? Assim, não tem como dar conta. Sim. E a gente ficou nessa lógica de depender de tudo isso, né? Então, é por isso que eu estava falando antes, assim, né, de como a gente perdeu essa janela de oportunidade de colocar as empresas para, de fato, fazerem mecenato, porque isso não é mecenato, né? A pessoa, não. Sim, elas estão trocando... É publicidade, exatamente, assim. Então, a gente perdeu isso, e, assim, por exemplo, hoje a gente tem grupos artísticos que dependem de lei, mas daqui a pouco não tem lei, e aí como é que faz? Né? Então, assim, essa descontinuidade é uma coisa que é complexa, assim, que eu vejo hoje no estado, que a gente... Né, que eu fico feliz, assim, e que eu fico esperando que isso se mantenha, é que o governo do estado acaba entrando em várias ações, vários eventos importantes. Então, o Fronteiras, né, o Festival Fronteiras, que teve há pouco tempo, tem várias coisas interessantes nas quais o governo tem investido, assim, tem sido um apoiador. E aí, até quando isso vai? Então, assim, me parece que nessa área da cultura a gente acaba dependendo muito, né, dessas políticas. E eu continuo voltando a um ponto que eu acho que é bem importante, tá? Porque a gente falou, e a gente continua falando sobre como é que o artista arrecada mais, né? Mas a lei de incentivo à cultura, ela precisa sempre ter 2 lados. Eu preciso entender assim, como é que eu levo a cultura para uma classe que não tem condição. Né? Não tem acesso. Vou pegar um exemplo aqui que não é o melhor exemplo, porque até onde eu saiba, nem o Caetano Veloso, nem a Maria Bethânia pegaram dinheiro incentivado para a turnê que eles fizeram, tá? Mas vou pegar eles só porque eu acho que fica mais fácil de todo mundo entender. Por exemplo, dentro da arena, quando eles estiveram no show aqui, quantas pessoas tinham lá que tinham sei o que ganhavam até R$2.000 ou até R$3.000. Ninguém. Só quem estava trabalhando. Sim, exatamente. Só quem estava trabalhando. Porque é impossível, entendeu? É impossível financeiramente para essas pessoas. Eu consegui ir no show. Né? Então, assim, ó, a gente não está cumprindo um papel que a lei da cultura tinha que cumprir. Que era promover a oportunidade. Exatamente. Que é justamente isso. E eu falo isso porque
existia, né, não existe mais, ou existe pequenas edições de um projeto de onde eu venho, que é a Alegrete, que era o Dança Alegre Alegrete, construído pela Maria Valesca, que era um projeto incrível, que era um projeto em praça pública, uma semana inteira de dança, totalmente gratuito, com bailarinos do mundo inteiro, né, com a primeira bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, com Carlinhos de Jesus, com bailarinos que dançavam em Nova York, com grupos argentinos, com grupos uruguaios. Era um negócio impressionante e que durou décadas, né, por uma população que não tinha acesso ao teatro, não tinha acesso, e que aprendeu a ver isso. E eu sinto falta disso, sabe? A Fresno fez um show agora na Redenção e explodiu a Redenção. E vocês não vão me dizer que toda aquela população que estava lá gostava de Fresno. Tá? Porque eu não consigo acreditar em nada contra a Fresno. Acho a Fresno, gosto dos guri pra caramba, entendeu? Mas, assim, eu tenho certeza absoluta que 20%, 30% vai lá porque não tem onde ir. E porque tem oportunidade. Tem a sede. Via na TV, estou lá, pô, é de graça, eu vou lá olhar. É isso. As pessoas querem isso. E eu sinto falta disso dentro da lei de incentivo à cultura. Eu sempre conto essa história, e ela está no meu livro, inclusive, que é o seguinte: eu era criança e meu pai tocava um sertanejo em casa, meu avô tradicionalista, então o acesso que eu tinha era a música sertaneja e a música regional gaúcha, né? E aí eu ouvia, assim, passava pelos meus ouvidos uma frase que era a seguinte, né? Não, povo não gosta de música clássica. Música clássica não é coisa pro povo, né? Isso aqui é coisa pra elite e tal. Então aquilo eu sempre ouvia. Sim, tu criou essa ideia. E criei essa ideia. Cara, eu tinha uns 14 anos, eu fui na Expo Inter e eu comecei a escutar de longe uma orquestra tocando. E aí eu fui indo. Quando eu chego, Fernando, tinha uma multidão de pessoas, né, num barrancão assim, e lá embaixo a orquestra da URGS tocando. E eu fui me metendo e consegui chegar até... Fiquei ali sentado. Cara, cada ato que encerrava, as pessoas gritavam, cara. Era um negócio assim... Eu falei, e aquilo assim, eu falei, cara, mas eu sempre ouvi falar... Alguma coisa não tá fechando. Porque se as pessoas não gostam, mas primeiro, tá lotado, e segundo... Cada tema que acabava, as pessoas aplaudiam, gritavam. Eu falei, ali eu entendi. Eu falei, não, cara, não é que as pessoas não gostam. Elas não têm acesso. É isso. E quando tu tem acesso ao que é bom, tu passa a gostar daquilo, entendeu? Porque a minha mãe tem uma frase, a minha mãe é uma filósofa, né? A minha mãe tem uma frase que diz o seguinte, Dona Cela fala assim, ó, é muito fácil gostar do que é bom. É isso. Verdade. Então a gente era, né, muito pobre e tal, comia só chimia de goiaba que ela fazia com as goiabas caídas do goiabeiro, né? A partir do momento que a gente conseguiu comprar um salaminho, um queijinho, a gente começou a gostar. Claro, exato. Quem é que não vai gostar? É fácil gostar do que é bom, né? Então também tem isso. Então eu concordo 100% contigo, Fernando, né? Nessa questão da oportunidade, né, cara? E eu acho que a cultura, ela precisa oportunizar as pessoas. Aí no teatro, a ver. Agora, também, tu só incentivar, e isso não ser devolvido, causa também esse mal-estar. Mas, cara, eu tô vendo o relógio correr ali e eu ainda não falei do nosso parceiro. Vai lá. Tá aqui, ó, PUC, ó. Falou em cultura, a gente falou em cultura. PUC, então se tu quer fazer um curso de pós-graduação, de extensão, um mestrado, e ser um PUC como eu, um PUCer, né, fazer mestrado lá na PUC, entra agora no site da PUC, pode ser que tenha na tua área um edital aberto para te concorrer a um mestrado, a um doutorado, né? Fazer um curso de pós-graduação, um curso de extensão, né? E como a gente sempre fala, ir à universidade, além de todo o conhecimento, né, que a gente busca no banco escolar, tem a coisa de estar lá conversando com as pessoas, batendo papo, é isso aí. Ouvindo mentes brilhantes, pessoas, né, com alta capacidade, né, de articulação e tal. Então, venha, porque a PUC é nossa parceira aqui
no podcast, nossa parceira no Summit e nossa parceira no novo projeto que está chegando aí, interior do estado. Aguarde, logo, logo teremos notícia do Empreender 40 Mais. Mas eu só queria fazer não sei se vocês conhecem o Festival de Música do Sesc, que acontece lá em Pelotas já há alguns anos. Sim. Lota sempre. É isso. Todas as apresentações lotam. As pessoas, elas vão pra fila, elas já se organizam pra estar lá na fila pra conseguir ingresso. Porque oportunidade, entendeu? Eu sou um batalhador da oportunidade pela cultura. Perfeito. Quem vai num teatro a primeira vez quer voltar muitas vezes. Mas se a pessoa nunca foi, Sim. tu vai sentir falta do que tu não conhece? Não. É que também são questões até estruturais, né? Assim, a maior parte dos equipamentos culturais estão onde? Estão no centro. Isso. Que pra gente é fácil. Isso. Ir pro Margues, tudo de graça, tudo Isso. ótimo. Casa de cultura, né? Tá bom, Mas assim, como é que faz pra chegar no centro quando não é o dia do passe livre? Exato. Né? Então tem uma série de outras... Sim, é mais complexo. Né? É muito mais complexo. Então, assim, por isso que eu fico tão agradecida, assim, que nós tenhamos, assim, entidades tipo a CUFA, né? Tem várias entidades que acabam conseguindo descentralizar e tá onde as comunidades estão para, pelo menos, com alguns programas, né? Colocarem essa chama, né? Darem esse start, assim, né? Nas pessoas, criar esse interesse, né? Sim. Que é, por exemplo, o que a gente está fazendo lá no Belém Novo, assim. Então, a gente tem oficina de cinema, oficina disso, oficina, Isso né, é de fundamental. leitura. É fundamental. Porque essas crianças, como é que elas vão começar a gostar de cinema? Como é que elas vão se imaginar enquanto cineastas? Né? Então, a gente está lá dando câmara causa para elas pegarem o celular e saberem como fazer um roteiro, como fazer edição, não sei o quê, com o próprio celular, que é uma coisa que todo mundo tem. E assim, ó, e quando a gente fala também em cultura e tal, as pessoas sempre imaginam os grandes espetáculos, né? Sim. A gente falou do Débora Coker, do Teatro do Soleil, do show do Caetano Veloso e tal, mas é que tem uma coisa muito mais periférica, no melhor dos sentidos da palavra, que é ainda mais fundamental. Então, eu lembro, por exemplo, na minha memória afetiva do teatro, né? Quando eu era criança, que eu ia no Teatro Teleco. Vocês já ouviram falar no Teatro Teleco? Não. Cara, o Teatro Teleco é uma das coisas mais extraordinárias que existe sobre a face da Terra. Então, o Teatro Teleco é um circo, que eu não sei nem se existe ainda, depois tu dá uma conferida, se eles estão em atividade ainda, espero que estejam, né? Mas é um circo, só que é um circo de teatro. Em Alegrete tinha um que passava, que era o Bebé. Isso aí, o Bebé, que é de Pelotas, a região lá. É isso aí. Eu lembro dele. Então, é o seguinte, cara, aí o Teatro Teleco, assim, incrível. Todo dia, tá? Segunda-feira um dia. espetáculo, terça outra, quarta outra, quinta outro e tal. Então, é o seguinte, um dia era comédia, outro dia era ação, outro dia era drama, sempre com os mesmos. O cara que fazia o palhaço num dia, no outro dia fazia o detetive. Fazia o detetive, Não, entendeu? É o mesmo esquema do E Bebé. no final, depois que acabava o teatro, tinha o Big Show. Que daí os mesmos, o cara que era o palhaço, ele era o guitarrista, outro era o batera, era a mesma turma. Depois ele vendia pipoca, Sim. entendeu? E inclusive fiquei amigo depois do Teteco, que era o palhaço, que daí tinha as peças do palhaço Teteco, né? Cara, eu quando era criança, a gente ia, porque era barato, era acessível, né? Na esquina de casa, porque eles pegavam tipo circo, terreno baldio, Sim. monta a estrutura ali. Cara, aquilo me formou como alguém que gosta de teatro. Sim. Cara, Sim, tu criou uma memória afetiva sobre aquilo, né? Claro, e era sensacional. Eu achava aquilo. Hoje eu olho assim, muito simples, muito modesto, mas quantas pessoas do meu bairro que até hoje nunca entraram num Teatro São Pedro, nunca entraram no Bourbon, mas que tiveram aquela oportunidade. E outra coisa, né, Fabinho? Elas nem sabem que elas podem entrar, né? Ah, cara. Elas têm vergonha de Aí nós vamos entrar, ficar né? aqui até amanhã de manhã. E só para encerrar, assim, pegar esse gancho do teatro, eu acho que faz bastante sentido. Por exemplo, a gente tem em Porto Alegre um festival fantástico que é o Poa Verão Alegre, né? Porto Alegre Verão Alegre, né? Que eu acho incrível, assim, e aqui não vai nenhuma crítica a eles, mas assim, ó, eu sinto falta deles em praça pública, sabe? Eu sinto falta de ter, assim, todo sábado, enquanto está acontecendo isso, ter uma peça na Redenção, ter uma peça lá numa praça na Zona Sul. Eu sinto falta disso, porque
o que mantém o festival, e aí eu tenho certeza, embora não conheça os números, tenho certeza absoluta do que eu estou falando, não é a bilheteria. Até porque a bilheteria ela tem um valor bem acessível, bem abaixo. O que mantém o festival é a verba que vem de leis de incentivo, como a Rouanet, muitas vezes, acho que até hoje, pagos pela Petrobras. Né? Então, assim, é necessário que se devolva à população isso. Né? É necessário que tu tenha, por mais acessível que seja o valor do ingresso, que o Fabinho possa estar lá passeando num sábado à tarde com a família dele e tenha um teatro lá, para tu criar esse hábito. É super interessante. Eu sinto muita falta disso. Eu acho que é uma ideia interessante. Assim, na Lei Rouanet, a gente tem uma série de contrapartidas, né? Sim. Que a gente tem que dar. Mas que são muito focalizadas, né? São focalizadas, assim, a pessoa, ela pode... Não, o proponente, ele pode escolher a contrapartida. Uma oficina, uma coisa assim, né? Ele pode escolher, né? E aí, não necessariamente vai ser o mais interessante, né? Naquela cidade, naquela circunstância, né? Então, muitas vezes, assim... o proponente já sabe que vai ser difícil captar, então não vai pensar numa contrapartida que vai tomar né, que vai ser... Vai demandar uma produção muito grande, né? Então vai acabar fazendo uma coisa um pouco mais tímida do que poderia, assim. Então, realmente, acho que é uma questão, e até pensar em talvez, né? Eu acho que talvez uma solução fosse exatamente tentar voltar para essa ideia de escalonamento, né? De tu pensar assim, o que for mais, o que vai para periferias, né? Como é que tu vai beneficiar públicos que têm menos acesso à cultura? Por exemplo, nesses editais que a gente tem visto, a gente já tem visto essa lógica de buscar territórios menos atendidos, territórios atingidos por enchentes, territórios... Que é fundamental. Que o do RS Seguro, né? Que são os mais vulneráveis à violência e tal. Então, assim, a gente já tem essa lógica nos editais. Sim. Então, os projetos, eles ganham uma nota extra se eles estão inseridos nessas comunidades. Seguindo, no fim, o programa está indo já mais para o final, e a gente falou da Roberta muito pouco, né? Muito pouco. Falamos sobre projetos. Não, o legal é que isso aqui cada vez que a gente senta aqui para bater um papo, a gente não fala sobre aquilo que a gente imaginou que ia falar. Exatamente. O assunto descamba para um outro caminho, né? Mas, Roberta, tu foi na segunda edição do nosso Summit, né? No Sim. Empreender 40 Mais, inclusive nos conhecemos lá. Como é que foi para ti essa experiência, assim? E também da confraria, que tu foi na confraria. Nossa, eu achei muito legal. O Summit eu achei demais, assim, porque... principalmente, assim, como pequena empresária, né? Eu tenho uma empresa muito pequenininha, assim, e então, assim, a gente ouvir grandes nomes falando sobre as experiências, assim, eu acho que é muito enriquecedor, assim, sabe, pra gente. Aquela primeira palestra do Sebrae também, assim, eu achei muito, muito interessante, assim, pontos que eles trouxeram, sabe? Então, assim, eu achei que foi bastante enriquecedor para mim nesse sentido, né, de escutar essas experiências e de pensar como cada uma dessas coisas pode se refletir no meu dia a dia, sabe? Então, assim, foi muito bacana. E o Summit, o encontro também eu achei muito, muito bom. E conhecer outras pessoas, né? Porque eu acho que é isso, assim, a gente acaba tendo uma experiência muito voltada para a nossa área, mas daqui a pouco a gente está conversando com outras pessoas de áreas muito diferentes e que elas também vão trazendo, assim, vão enriquecendo o nosso repertório, né? Aquilo que a gente estava voltando lá para o início da conversa, né? O repertório. Sim. Que tem que a cultura traz repertório, mas, assim, essas conexões também trazem. E a gente sai da bolha, né? Isso. Porque a gente acaba falando sempre com a nossa turma, né? E até no episódio que a gente gravou anterior ao teu aqui, a gente estava falando sobre isso, né? Que as redes sociais, elas não nos aproximaram, elas nos afastaram, né? A gente tem uma ideia mentirosa, assim, de que agora a gente conecta aí com centenas de pessoas. Não, mentira. A gente acaba falando só com quem pensa igual a gente, porque o algoritmo nos traz essas conexões. E quando a gente vai numa confraria, como a gente estava lá, por exemplo, tu conhecia alguém que sentou na mesa contigo? Não.
Ninguém. Sim, só que tu sentou às 7h30 da noite, saiu de lá às 11h30 da noite, né? Isso. Nós fomos os últimos a sair de lá. Como é rico, né? A gente sentar com pessoas... No teu caso ali, né, na mesa tu estava sentado com o Lamel, que é vice-presidente do Badesul, com o... acho que é Silvio, né? Que estava junto ali, que tá fazendo a planta da BID em Passo Fundo, tá fazendo o Clube Médio lá em Gramado, com o Wagner ali de Canoas, com o Rodrigo, meu sócio na Maestro, e tu, produtora cultural, cara, pessoas de áreas completamente diferentes, e o quanto é enriquecedor isso, né? E também assim, porque eu acho que a gente... eu, pelo menos, não tinha tendência, assim, sempre trabalhei com produção cultural, desde o início da minha carreira, mas assim, tem outras possibilidades, né? E a gente conversando, assim, eu não preciso ser só produtora cultural, eu posso continuar na produção cultural e ter outras atividades, assim, então isso é muito legal, assim. E posso até ver coisas que se encaixam em outras atividades. E talvez... Como experiência, né? Como experiência. Roberta, antes de encerrar, a gente sempre pede para alguém que está com a gente aqui dar uma dica ou de um filme, ou de um livro, ou de uma série, ou dos três. Só não vale Star Trek. Piada interna. Eu li há pouco tempo um livro muito bom na área de negócios, assim, que foi o Vendendo o Invisível. Que é um livro que é bem voltado para quem trabalha com serviço, para quem entrega serviços, assim. Que é o nosso livro caso. E eu quero reler aquele livro agora com um caderninho na frente para anotar, porque ele é muito, muito interessante. Acho que é um livro... Eu comprei no Kindle, porque acho que ele já não tem mais impresso, assim. Mas o melhor livro que eu li esse ano foi o Esplêndido e o Vil, que é um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, que ele é bem focado na Inglaterra, assim, na Inglaterra e na Alemanha, nos ataques e tal, e ele vai do início da Segunda Guerra à entrada dos Estados Unidos na guerra. É um livro, assim, espetacular. Eu não vou nem começar a falar, porque senão a gente vai passar muito. É esplêndido o livro. E, de quem é? Então... é que nem eu. Eu digo o nome de livro, mas depois o autor. Aí é um milagre eu lembrar do nome. Do nome. Mas tá, agora outro que eu sei. Esse eu sei o autor, que é do Javier Cercas, que eu comprei agora no Festival do Fronteiras, que eu já tinha lido um livro dele, muito bom. E aí esse eu comprei agora, que é O Louco de Deus no Fim do Mundo, que foi uma viagem que o Javier Cercas fez à Mongólia com o padre Francisco, né, com o Bergoglio. E aí minha família já não aguentava mais me falando de Vaticano, de Bergoglio, de tudo, mas assim, muito, muito bom o livro dele. E série, eu vou indicar Pluribus, que é a minha obsessão. Pluribus? Pluribus, é uma série da Apple TV. E que são assim, toda a população mundial, do nada, começa a agir como uma unidade, assim, como um organismo só. Sim. Né? E é uma série que é muito interessante porque ela vai falando sobre essas questões de... porque, assim, acabou a criminalidade, acabou a infelicidade, teoricamente, acabou a violência, é tudo muito eficiente, sabe? Então as pessoas não estão mais nas suas casas individuais, porque não existe mais individualidade. E aí sobraram, 12 pessoas que não foram assimiladas. E aí toda a série é sobre isso, assim, sabe? Sobre como algumas pessoas aceitaram isso, porque, enfim... muito, muito legal. Assim, Eu adoro esse tipo de série. Então tá bem. Roberta, obrigado. Eu que agradeço pelo convite, privilégio, gente. Foi ótima conversa. Dia 13 de julho, que eu acho que é agora semana que vem, porque eu não sei quando é que vai se... mais ou menos isso. Né? Temos a segunda edição da nossa... Estarei lá, com certeza. Da nossa confraria. Fernando, valeu? Valeu, até mais. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Obrigada.